Então, antes de assentar, nós vamos ler junto, amém? Que é Provérbios 22 e o verso 6. Vamos lá? Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Pode assentar, né? Para os que vieram hoje, não vieram os dois estudos, aqui está o pai, aqui está a mãe, e aqui está o filho. Na idade entre 5 e 6 anos, é a idade onde é formado nele algo que ele poderá levar para o resto da sua vida. Como eu já disse, eu espero não ser repetitivo, mas faz parte, né? O mundo aí fora da psicologia, eles têm lá a pessoa que eles admiram, né? O grande Freud do passado, o pai da psicanálise, né? E ele defendeu essa teoria, que a criança até os 6 anos de idade, então ele tem a capacidade. Os antigos tinham um ditado de dizer assim, que fecha a muleira, né? O moleque quando é pequeno diz que tem a muleira aberta, que é um osso aqui, né? E então é uma época em que a criança ele vai receber, é como se fosse uma placa, né, de um computador, que ele vai receber algo lá dentro e aquilo vai influenciar o resto da sua vida. Mas antes disso, como já falamos, a Bíblia já dizia que se você instruir um menino, não é adolescente, não é rapaz, é um menino. Essa fase de meninice é muito importante. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e mesmo depois de envelhecer, ele não vai se apartar dele. Tem coisa que nem a conversão no início tira isso da pessoa. Como já dissemos, há defeitos que aparecem em nossas vidas que às vezes inconscientemente nós agimos daquela forma e não percebemos que estamos agindo. E como já citei de algumas pessoas, eu só vou falar o que acontece comigo. Até hoje ainda acontece. Um pastor chegou até mim e disse: pastor Paulo, antes eu tinha um pouco de dificuldade com o irmão. Eu disse: mas por quê? Ele falou assim: porque às vezes eu falava algo para o senhor parece que nem prestava atenção no que eu estava falando. O senhor parece que ficava assim, desfazia do que eu estava falando. Mas não é a minha maneira. Eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção, mas às vezes eu sou um pouco tenso e parece que eu não estou dando atenção para a pessoa, né? Outros chegou a dizer que depois que eu estive visitando um pastor, ele me procurou e disse: pastor, graças a Deus eu tirei um pensamento que veio no meu coração acerca do teu respeito, porque eu vi a tua pessoa e eu achava que você era uma pessoa, e agora te conhecendo eu vejo que você é outra. Então nós podemos, às vezes, coisas que nós trazemos desde a infância, às vezes um desdém que você sofre em excesso, um desprezo, uma falta de carinho, então você cresce aquela pessoa meia turrona, meia dura, meia inflexível, né? Que parece que nada te impacta. E se você não tomar cuidado, você segue aquilo, mas a gente tem que ir se policiando, amém? E aceitando a correção que as pessoas que têm amor por você vai te falando e vai te ajudando para que você possa crescer naquilo. Quando uma pessoa te corrigir, nunca esbraveje e tenta se defender. Ouça com atenção primeiro, vê se a pessoa está certa no que ele está falando, analise o que a pessoa está falando e depois você faça, né, a sua correção própria. Porque a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros em amor. Se aquela pessoa está falando com você em amor, está procurando te ajudar, aceite aquilo, porque é muito importante, né? Nós vamos falar de uma formação de algo que é formado e que é numa criança, que é muito importante, né? Nessa fase, a conduta dele com relação ao lar. A conduta que ele tem no lar é a conduta que ele vai ter quando ele crescer num restaurante, na casa do parente, na casa de amigo, em qualquer lugar que ele for. Então, se você não educar ele em casa, se você não formar ele ali, ele vai te envergonhar e vai envergonhar os demais. Então é muito importante. Outra coisa, traumas, que às vezes fica no inconsciente da pessoa. Tem pessoa que quando sofreu muita fome quando criança, teve uma privação muito grande, é tendencial essa pessoa, vamos dizer assim, comprar coisas demais, armazenar coisa demais, se preocupar demais. Se tem uma crise, ele está preocupado se vai faltar comida, se vai faltar alimento, se vai faltar isso, se vai faltar aquilo. Mas por quê? Porque aquilo ficou um trauma.
Aquilo atingiu aquela pessoa. E você tem que tomar cuidado com isso e saber como lida com essas pessoas. Às vezes você fala, aquele irmão, misericórdia, mas não é, aquilo está nele. Aquilo ficou nele. Eu já vi pessoas, conheci pessoas pessoalmente, como eu disse para vocês, que comprava certas coisas e ele escondia para comer separado da família. Por exemplo, ele apreciava muito queijo. O que ele fazia? Comprava o queijo e tinha um lugarzinho secreto lá, escondia e ficava longe de todo mundo. Quando ninguém prestava atenção, ele ia lá, cortava um pedaço do queijo, indo para um lado e para o outro e comendo. Agora, o que é isso? Né? Ele foi privado demais quando criança. E por certo viu alguém da sua família fazendo aquilo, e aquilo ficou nele, que aquilo era uma norma de sobrevivência. É como eu sempre falo, as pessoas esquecem que nós temos corpo animal e corpo espiritual. Qualquer dia nós vamos estudar aqui, irmãos. É uma pena, não sei o que Deus vai prover, mas tem um estudo maravilhoso que nós podemos fazer sobre o tabernáculo no deserto. Falamos isso lá em Rancharia ontem. O tabernáculo no deserto e as 3 dispensações da graça, e incluindo isso com os evangelhos, com os ministérios, isso engloba tudo, que é Efésios 4:11 e Apocalipse capítulo 4, né? Então isso engloba tudo, e é algo maravilhoso. Aí você vai aprender que Deus não está na minha carne, porque isso aqui é um lado animalesco. Deus não quer nem a sabedoria que eu herdei de meus pais. Você sabia disso? Essa carne, para ela herdar o reino dos céus, ela vai ter que passar por uma transformação. Se morrer, vai ter que ressuscitar num estado glorificado. E se estiver vivo, vai ter que ser transformado. Mas essa carne aqui, do jeito que ela está aqui, Deus não quer ela. Essa carne aqui simplesmente é uma casa na qual mora a sua alma. Entendeu? E por morar a sua alma, Deus quer que você conserve ela irrepreensível, porque se torna o templo de Deus, porque ela carrega a sua alma dentro. Quando a Bíblia diz que o vosso corpo sois o templo do Espírito Santo, é porque sem essa casca aqui, não tem como a alma, porque a alma não está na dimensão que nós estamos. Você já parou para pensar nisso? A nossa alma, o nosso homem interior, ela não está nas dimensões de tempo, luz e matéria que nós vivemos. A nossa alma, ela está na dimensão da invisibilidade, ela está na 4ª dimensão. Agora por quê? Porque se esse tabernáculo é desfeito, a minha alma não tem mais como ficar aqui, porque ela não tem como viver aqui sem essa parte de fora. Entenderam? Por exemplo, se Deus me perdoe não, que seria uma boa coisa eu morrer aqui, né? O melhor lugar para se morrer é na casa de Deus. Mas de repente, puf, um infarto fulminante, só desse um grito por causa da dor e caísse aqui. Alguém corresse, colocava o dedinho aqui, ó, já era. O que a minha alma vai ficar fazendo aqui? Há fatos, há relato que a pessoa fica até um pouquinho por ali, flutuando, dando uma observada à alma da pessoa, aquele ser invisível, o homem interior. Mas ela não pode ficar mais aqui, porque ela não tem olho para ver, ela não tem boca, ela não tem esse sentido que o corpo natural tem. Eu espero que você esteja entendendo, né? Então, voltando a este assunto, o corpo animal, então ele nunca é convertido. A carne, a Bíblia diz, nunca foi sujeito à lei de Deus e nunca poderá ser. O que é a lei? Ordenanças, regras, mandamentos. É por isso que para nós chegarmos à glória, chegarmos ao céu, tem que haver uma representação lá. É por isso que Cristo não nasceu da forma que eu e você nasceu. É por isso que Ele nasceu sem pecado, venceu o pecado, para que hoje Ele possa ser uma representação para nós lá. Porque nesse corpo aqui, nós nunca seremos totalmente perfeitos. A nossa alma se aperfeiçoará. E quando a nossa alma se aperfeiçoar e cumprir com os requisitos da palavra, subordinando, amansando, domando esse corpo, e Deus cumprir a última promessa, então o mortal se revestirá da imortalidade. Aí é o último inimigo que ainda resta para ser colocado debaixo dos pés de Cristo, é a morte natural. Coríntios capítulo 15. Mas esse não é o nosso assunto. Então, quando se trata, irmãos, da questão do corpo natural, como disse Paulo, essas questões de não toques, não manuseis, não rele, essa coisa toda, tem gente que ele baseia o cristianismo apenas em conduta.
Eu volto a repetir, cristianismo tem conduta, mas você pode ter toda a conduta que a Bíblia possa exigir, que na questão de conduta, é como o Mombrano diz na mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Você pode criar essa criança aqui, e ensinar ela a se abster de todo o pecado que existe no mundo. De todo o pecado. Você pode abster ela do adultério, do homicídio, você pode abster da glutatoria, você pode abster da cobiça, você pode abster de tudo. Trancar ele num lugar e deixar ele ali, santificar ele, fazer dele um beato. Se a alma dele não aceitar Cristo, ele ainda erra o céu. Ele não poderá ser salvo. Porque Deus jamais vai aceitar o sacrifício que você faz. Ele quer que você aceite o sacrifício que Ele já fez. E que você seja salvo por Ele. Que você seja martirizado através dEle. Se pelo Espírito, capita bem, se pelo Espírito mortificardes os vossos membros que está na carne, sereis salvos. Se pelo Espírito. Então não é por você, é pelo Espírito. Porque o que você faz por você mesmo não é válido. Porque tudo que você faz, você vai cobrar depois. Tudo que você consegue por si mesmo, você não tem misericórdia de ninguém. E eu vou citar a Bíblia. Vamos dizer que esse menino aqui, que nós colocamos de Paulinho, ele fosse um mancebo de qualidade. Vocês lembram quando Jesus perguntou para eles, conhece os mandamentos? Lembra? Senhor, o que devo fazer para dar no reino dos céus? Ele disse, conhece tu os mandamentos? Ele disse, desde a minha... E ele disse, mas te falta ainda uma coisa. Uma coisa te falta. E o que seria? A avareza. Você está preso nela, você está preso na confiança que você tem no que você possui. Vá, vende tudo que tem, se desprende disso. Aí eu já estou salvo, Senhor. Não, vem e segue-me. E seguir a Jesus é a cada dia tomar a sua cruz. Amém? Então, a conduta é uma coisa maravilhosa. Mais uma vez eu digo, não quero ser repetitivo, mas é necessário. No Japão, só tem 5% da população japonesa que é cristã. 5%. Cristã dizendo assim, incluindo católico, alguns evangélicos, que está lá. 5%. 5%. E no Japão não é novidade se a pessoa encontrar um pacote de dinheiro e ir lá devolver. Lá no Japão não é novidade você andar e não ver um papel de bala no chão. Todas as Copas do Mundo, eles são um exemplo. É a única torcida no mundo que quando eles vão para o estádio, eles mesmos na sua bolsa já levam o seu saquinho de lixo. Tudo que eles consomem, tudo que eles compram, acabou de usar, coloca no saquinho de lixo. Quando terminou o jogo, os saquinhos de lixo estão todo lá amarrado. O coletor de lixo só passa recolhendo o lixo. Ele não precisa varrer, não precisa catar. 5% da população apenas é cristã. O resto, a maioria, ou não tem religião, ou adoram seus ídolos, seus antepassados. Mas desde o berço, eles são rigorosos, criteriosos com a formação. Estão compreendendo? São criteriosos. Enquanto que aqui, agora isso já tem milênio, que eles estão dentro desses critérios e conseguiram moralizar o país de tal forma que o meu irmão, que já está lá há uns 10 anos no Japão, ele vai e volta, fica uns 3, 4 anos, vem aqui, depois volta. Numa época que eu tinha meu pequeno estabelecimento na rua de baixo, um sacolãozinho ali, ele me disse, lá no Japão é engraçado, lá tem, vamos dizer assim, como se fosse uma quitanda, lá tudo é embalado, e lá não fica funcionário, só tem um cofrinho, a pessoa pega a mercadoria e coloca o dinheiro no cofre. Produtor de melancia na beira da rodovia, produz sua melancia, coloca lá pia de melancia e 2 caixas de papelão. Uma para você pôr o dinheiro e na outra tem uns trocados para você chegar, pegar a melancia. Se você não tem trocado, você mesmo fazer o seu troco, pegar a sua melancia e leva embora. Você sabe o que é isso aí? Formação. Desde pequenininho aprende o que é dos outros, é dos outros. O que é seu, é seu. Mas e como é que faz aqui no Brasil?
Se o próprio filho ajuda o pai a parar o carro na beira da rodovia, lá no milharal que ele não plantou, não tem nada com isso, e ajudar a encher o saco e pôr no bagageiro do carro. E ele vem embora achando que está tudo bem. Ele está lá no mercado, está vendo o pai, a mãe escolher as frutas e o pai lá no caixa de uva. Não vai comprar uva, mas misericórdia, que uva azeda. Ainda gospe no chão. Como é que esse filho vai crescer? Como é que ele vai ter uma formação? Então isso começa do berço, isso começa lá embaixo. Compreendeu? Mas hoje nós vamos entrar em algo aqui, que a maneira que ele fez lá na casa dele, por exemplo, vai tomar banho fulano, vai tomar banho Paulinho, Paulinho vai tomar banho, vai. Então ele sai pela cozinha, joga o calção num canto, a camiseta no outro e vai para o banheiro. Volta aqui. Pega o calção, pega a sua camiseta, ao cesto de roupa suja, coloca lá. Mas pega lá e coloca lá. Você fazendo assim, ele não vai com a mão dirigindo, com a mão descascando a ponca e pela janela jogando. O coletor de lixo. Se eu não fazer isso, o lixeiro não tem o que varrer na rua. Ele precisa varrer, porque senão ele perde o emprego. Se você não morrer, a funerária não ganha dinheiro, porque você não morre. Alguém escreveu isso. Se você acha que jogar o lixo na rua vai dar serviço para mim, então você tem que morrer, porque senão a funerária não tem trabalho, não tem ganho. Quem quer morrer? Então essa é a questão. Esses dias agora eu vi um vídeo que eu não sei se eu daria razão ou não daria razão. Um camarada parou sua caminhoneta, essas caminhonetas grandes aí, importadas, e o coitado do coletor de lixo estava lá varrendo com a coisinha, pegando capá, e o cidadão pegando todo o lixo que estava na caminhonete e jogando pelo vidro, e ele juntando. Passou um camarada, ele ficou tão indignado que ele pegou da mão do coletor a pá e a vassoura e coletou, jogou tudo aquele lixo que ele tinha jogado na pá e voltou tudo de volta a caminhoneta lá dentro. Aí o cara pôs a mão para fora e ele saiu resmungando. Isso é indignante. Agora o que acontece? Ele viu isso na casa dele. Ele não foi repreendido quando era pequeno? Volto a repetir, existem as exceções. Tem uns que corrigem, não tem jeito, mas na maioria foi o pai e a mãe que criou o delinquente, que criou o vândalo, que sai chutando tudo e mas moleque, para com isso. Não é moleque, para com isso não. Vai lá, pega ele, volta, repreende e ensina a fazer o correto. Compreenderam? Uma coisa fundamental que nós vamos ver aqui, por exemplo, ética na alimentação. Na alimentação. Como que uma criança deve se alimentar? Os antigos diziam assim, parece que é hoje, né? Às vezes você pediu um pedaço mais de mistura, ele fala assim, mistura não enche barriga não, menino. O que enche a barriga é arroz e feijão. Claro que mistura enche a barriga, se desse para mim encher a minha barriga, eu encheria, mas o que eles queriam dizer é o seguinte, que mistura já chama mistura, é um pedacinho para você saborear o resto da comida. Mas o básico seria o arroz e o feijão, não é? Mas tem criança que não, ele chegou, ele assentou na mesa, ele enfia a mão, tem que dar tudo o que ele quer, e se brincar deixa o pai e a mãe sem mistura. Isso tem que ser cortado, e você tem que fazer até atingir essa idade. Você tem que ensinar ele as regras desde pequeno. Vai dar trabalho, mas tem que ensinar. Que se você não ensinar, quem vai ensinar? Aí quando ele vai comer na casa dos outros, ele vai pegar a mistura tudo para ele e deixar os outros assistindo. Olha que coisa bonita. Não é uma coisa linda? E depois você ouvir as outras pessoas dizendo, isso é terrível, irmãos. Agora por quê? Não foi ensinado quando pequeno. Não foi admoestado. Ou às vezes via alguém da família superior a ele fazendo aquilo. Então aquele negócio é como uma matilha de leão, né? Quem chegasse primeiro comia mais. As coisas têm que ser organizadas. Amém? E isso tem que ser ensinado desde pequeno. Outra coisa, quantidade de comida. Quantidade de comida.
Aí vem aquela questão, metabolismo acelerado, metabolismo desacelerado. Quem tem metabolismo acelerado, come, mas não é que come e nunca enche. O apetite tem um limite. Não é porque o meu metabolismo é acelerado e eu não engordo, então eu vou comendo, pego uma pá e... Isso é glutaria. Eu tenho que comer o necessário que o meu corpo precisa para se alimentar. Ah, mas o metabolismo ele queima energia, então consuma energia. Consuma energia. O profeta diz: você quer ficar o dia inteiro sem fome? Você que tem o metabolismo acelerado, levanta logo cedo, pega uma caçarola lá e mete um feijão catador, um feijão desse, feijão preto, pica bacon ou torresmo e joga a farinha dentro e faz uma bucha daquela e joga dentro do seu... Você tem energia para consumir o dia inteirinho, meu querido. Essa é a questão. Mas você vai buscar energia em arroz e feijão, aí come aquela pratada, aí vai de novo, e rapando a panela, rapa, e a mãe preocupada, o seu irmão tem que comer. E hoje é tão fácil, né? O Dr. Google ensina tudo. Busca os alimentos que têm mais energia e sacia esse organismo seu. Amém? Vai comer cedo um pãozinho francês passando a margarina, coma meia dúzia de pão. Não vai funcionar. Arruma um pão caseiro, um pão, sabe aquele pão que você põe na mão assim e é pesado? Vai nesses lugares de coisa natural, você não vai gastar muito, ou mesmo num garapeiro, e pega um litrão daquele de melado de cana puro, aquilo é energia 100%, e batiza ele bem, fecha, come, também acabou. Você pega um leão, sem problema. Então é questão disso. Agora outros, crianças, desde esse tamanho já se tornam obesos. Mas por quê? Não é fome, é ansiedade. A criança é ansiosa, ele vai descontar a ansiedade dele na comida. Ele come tudo que vê pela frente, porque ele está ansioso. Então trata da ansiedade dele. Outra coisa importante que nós vamos ver aqui. O comportamento nesta questão. Eu nunca esqueço de uma vez, quando eu tinha 14 anos, eu me criei na zona rural, na roça, e na fase de crescimento, aquela fase que você come bastante, e debaixo de um sol de 40 graus, carpindo, aquele quando chegava a hora do almoço assim, o almoço era 9h30, você se assentava debaixo de um pé de mamaneira, e o meu cardeirão era mais ou menos assim, e comprido assim, que pegava na pontinha da colher para alcançar o fundo, e eu chapava aquele cardeirão inteirinho, e aí eu vim um dia para aqui, meus parentes estão concentrados tudo aqui, Presidente Prudente, Alves Machado, eu vim passear aqui, bem na rua Eculano, tinha uma tia minha, bem velhinha, que já morava ali, na época ela era mais nova, e ela me encontrou na rua, e o meu irmão, e falou assim, coisa de baiano, né? Ô Paulinho, vai almoçar lá em casa hoje comigo e mais seu tio. Eu falei, nós vamos. Aí chegamos lá, tadinha, Deus abençoe a preciosa alma dela. Quando eu cheguei lá, comida de pessoas idosas, aquela panelinha de arroz desse jeitinho assim, aquela panelinha de feijão, aquele omeletezinho feito naquele maior capricho. Pode comer, meu filho, come à vontade. Eu olhei para o meu irmão olhou para mim. Se eu pedisse uma tigela para ela e despejasse o arroz, despejasse o feijão e o omelete, era só eu. Olhei para o meu irmão olhou para mim. Louvado seja Deus. Eu peguei uma conchinha rasa de feijão, ele pegou uma conchinha rasa, pegamos um pouquinho, comemos ali devagarzinho. Pode comer, aí tirei mais um pouquinho. Aí ela mais o meu tio tiraram, comeram também. Saímos dali, fomos procurar o que comer. Porque isso na minha casa, graças a Deus, essa parte foram bem criteriosos. Minha mãe nunca perguntou, você gosta disso, eu gosto daquilo, comi o que tinha.
aqueles pratinhos de plástico, colocava a escadinha tudo sentadinho assim, colocava um para cada um e todo mundo comia que rapava o pratinho. Nunca questionou, você quer isso, você gosta disso, eu gosto daquilo. O que tem aí? Deixa eu ver. Não, isso aí eu não quero, isso aqui. Deixa eu ver. Não, não quero. O que você quer? Eu vou falar algo aqui, mas com amor, tá? Aí depois cresce aquela nojeira, que quando casa a mulher não pode pôr cebola no feijão, não pode pôr isso aqui, não pode pôr isso aqui, tem que ficar ciscando no prato, porque não gosta disso, não gosta. Não estou querendo ferir nenhum sentimento. Se compra uma carne moída, não pode comer porque tem nervinhos. Tem que tirar os nervinhos. Você tem que passar fome. Você vê como é que um nervo é tão gostoso. Essa é a questão, né? Costela não gosta porque tem muita pelanca, tem muito isso aqui, meu amigo. Quando você é criado assim, dentro de uma certa sistema, você come a pelanca, você come até aquela fita crepe que fica colada no osso ali. Você puxa, você come. Você é uma pessoa feliz. Mas isso tudo vem daqui, ó, do berço. Isso tem ensinado aqui. Compreendeu? Tira o nojinho dele enquanto você pode, enquanto é pequeno. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 4 filhos. E hoje eles falam. Porque tem a mãe foi criada num sistema diferente do que eu fui e eu não queria interferir. Você não pode ser o manda-chuva dentro da casa e querer interferir em tudo. Tem certas coisas que você tem que deixar. Falei uma vez, 2 vezes. Não, eu quero criar isso. Tá bom, não tem problema. Mas tem filho que hoje nunca. Um dia eu fiz ele quase passar mal para comer pepino, que eu queria fazer ele comer esse pepino na marra. Eu nunca vi o que tem contra o pepino. Não, eu não gosto. Hoje, se ele fazer uma salada de pepino, ele come sozinho. Aprendeu a gostar de pepino. Não é que não gostava, pôs na cabeça que é ruim. Estão compreendendo? Mas então, é estas coisas que é desde pequeno, a formação. Estão entendendo, meus irmãos? Outra coisa que nós vamos ver aqui, se desse tamanhozinho aqui, quando ele vai sair de casa, você fala assim, você está com fome? Vai visitar alguém, você está com fome? Não, não estou com fome. Quer comer alguma coisa? Não, não quero. Aí quando chega na casa da pessoa que você vai visitar, vê uma fruteira com banana, diz assim, está com fome. Já desolha na banana. Ai, gente, que vergonha. Que vergonha. Ou então vai lá, mete a mão e pega da fruteira a maçã, já sai dando mordida e mastigando. Aí a pessoa olha para você como diz, esse esfomeado nunca comeu maçã, nunca comeu alguma coisa. É complicado, irmãos. É complicado. Por isso que eu te falo, isso aqui não é implicância, isso é um ensinamento para você ter a sua família no lugar certo. Amém? Então o negócio é o seguinte, sair de casa, você quer comer alguma coisa? Não, então por favor, quando chegar lá, você espera a hora do almoço e não... Eu lembro que às vezes eu saía, sentava a escadinha do meu lado, a pessoa dizia, você quer comer? E olhava para mim e fazia... Porque já sabia que... Agora, eu já não estou criticando, eu já vi, por exemplo, pessoas que saíram de casa, já tinham jantado, e a culpa não é do pai e da mãe, é de não ter ajudado a criança. E a criança chega lá, graças a Deus, minha esposa sempre cozinhou bem, graças a Deus, viu o cheiro da comida e disse, mãe, eu estou morrendo de fome. E a gente sabia que não estava morrendo de fome, mas porque sentiu o cheiro da comida, é costume que pega. Aí fazia o prato de comida, só lambiscava e não comia, já ia brincar, estou com a barriga doendo. Aí o ignorante aqui já olhava e disse, podia pôr sentada e pôr de colher cheia na boca, vai comer, né? Porque na hora de envergonhar, envergonha, depois sai de fininho. É ou não é verdade? Eu já fiz pessoas da minha família, não vou falar quem que é, um dia eu morava aqui do lado, ia viajar, fiz um lanche para mim viajar, fui no mercado ali embaixo, aí comprei uma coca para eles, a parte, e comprei uma latinha para mim levar no ônibus para mim tomar. Mas porque viu a latinha, porque era de latinha, chorou, esperneou porque queria de latinha. E eu falei, como é que eu vou levar essa coca agora de... Eu vou despejar dentro de uma sacola e levar?
E aquela coisa, né? E aí chega, tinha mais pessoas lá, coitadinha, coitadinha, coitadinho, coitadinho, coitadinha, coitadinha, e aí vai. Falei, tá bom, gente, tá bom. É criança, o senhor tem que entender, tá bom, é criança, eu tenho que entender. Plac! Toma aí. Deu 2 goladas e disse, não quero, tá doendo. Falei, tá doendo coisa nenhuma, vai tomar e tudinho. E aquilo tomava e chorrotando, bebeu tudo. Irmãos, você vai falar, senhor, um carrasco, não é carrasco. Mas graças a Deus, eu não tenho quase que passado o vexame com eles. Compreendeu? Porque coisa difícil é quando alguém vem falar assim, nossa, mas o filho do pastor, misericórdia. Ah, mas a filha do pastor, misericórdia. Ou o filho do irmão fulano, a filha do irmão ciclano. É que nós vimos aqui no domingo passado, a criança, o moço dado a si mesmo, vai envergonhar seu pai e sua mãe. Envergonha, depois envergonha. Mas por quê? Porque às vezes o pai e a mãe acham que depois que ele crescer ele vai mudar. Não muda não, aquilo fica na cabeça deles. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui, por isso que eu disse no princípio, eu não falo isso com maldade. Eu volto a repetir, eu não sou perfeito, eu também tenho defeitos. E eu estou lutando para me libertar deles. Mas eu já vi coisas inaceitáveis. Inaceitável, nós estamos falando de criança. Eu já vi homem formado, homem de 65 anos de idade, no mercado aí do centro. Ele ficava cuidando da moça da balança que pesava as frutas. Enquanto a moça estava distraída pesando, ele pegava uma banana e ficava de costas para ela e comia a banana e escondia a casca. Um senhor de 65 anos de idade. Agora, há necessidade disso? Uma banana. Eu fiquei quase indignado que eu fui lá comprar uma penca de banana, pôr na sacola e falei, ó tio, pesado ali, ó, eu vou passar no caixa pagar, o senhor passa lá e pega e vai embora, ele nunca mais volta aqui, se eu houver esfameado. Coisa vergonhosa, vergonhoso. Aí eu passei lá no caixa e falei para a moça, você não está vendo? Ele disse, vai fazer o quê? Se chamar o segurança, dá um banzé danado, deixa ele comer essa banana aí, acho que não vai fazer falta não. Eu falei, um come um, outro come outro, e depois ah, mas o cara do mercado é rico, mas é dele. Tem pessoa que ele tem essa teoria na cabeça, né? Que isso aí não vai fazer falta. A questão não é fazer falta, a questão é que não é seu, não é teu. Então, como que é teu? Pega o que é teu. Essa é a questão. Vou contar outra para vocês aqui, que aquela eu achei demais. Nós vamos num encontro aí, não vou falar nem onde, porque eu não quero problema. E na hora dos intervalos, então o anfitrião ele faz uma mesa quase do tamanho dessa igreja aqui, ou maior, de mesas espalhadas, fatia melancia, põe abacaxi, maçã, para no intervalo todo mundo comer um pedaço de melancia, chupar um pedaço de melancia, comer um pedaço de abacaxi, comer uma maçã. Eles são muito zelosos com isso, Deus abençoe eles. E pera, você sabe que pera é uma fruta cara. Hoje, se você vai no mercado hoje, uma pera está no valor de R$10 o quilo de uma pera. E tem uma mesa que eles colocaram ali, pera, pelo número mais ou menos de ministros. Por isso que eu estou falando para você que são coisas incorrigíveis. Ministros, homens que é para dar exemplo. Estão compreendendo? Aí você vem, porque era muita gente, quando você chega, você chupa uma fatia de melancia, quando você vai na mesa da pera, cadê a pera? A pera já tinha acabado tudo. E quando você vai observar, o camarada comendo uma pera e com a outra na mão segurando. Aí é na hora, se o apóstolo Paulo tivesse ali, ele ia fazer que nem ele fez com Pedro. E aí depois você é ruim. Dizer, irmão, você não tem vergonha na cara não? Você nunca comeu na sua vida? Será que você não vê que isso aí é uma para cada um? Você tem que comer uma e está segurando a outra para os outros não chegar na... Você não está vendo que tem gente para trás que ficou sem comer? Você tem que estar comendo uma e segurando a outra. Sabe que uma pera é tão difícil de conseguir uma pera desse jeito? Oh meu Deus. Agora o que é isso aí? Falta de formação. São coisas que desde pequeno ninguém tirou isso dele.
É por isso que eu falo para você, criança esfameada você não pode tolerar, e não tenha dó dele não. Ah, mas coitadinho, deixa ele coisa nenhuma. Está comendo um, deu uma mordida, já enfia a mão e pega a outra. O que é isso? É por isso que você vê homem velho, que quando está em aniversário, em qualquer confraternização, que passa a bandeja, sabe aquelas coxinhas pequenininhas, aqueles quibezinho pequenininho, aquele tira gosto antes, né? Todo mundo decentemente pegando um, ele enfia a mão e pega a mão cheia. Como que dizendo, vai saber se vai voltar aqui de novo? Irmãos, isso é feio, isso é ridículo. Isso são coisas que aos olhos de uma pessoa sensata, a pessoa já está reprovada, a pessoa já está censurada. As pessoas observam, as pessoas que têm uma formação observam aquilo e falam, misericórdia, uma coisa dessa não pode acontecer. E principalmente no meio de pessoas cristãs e, como eu estava dizendo, no meio de ministros. E ninguém vê isso como pecado. Ah, mas ele é assim mesmo, tadinho. Ao morar por ele, é verdade. Aí você diz assim, mas eu vou ler para vocês ver o caráter que tinha nosso profeta com relação a essas coisas. Estão compreendendo? E foi criado numa extremidade de pobreza. Então não vem me dizer porque a pessoa é pobre, porque nunca comeu aquilo, então quando vê, quer tirar a barriga da miséria, como diz. Não, preste atenção. Na mensagem como o anjo veio a mim, a sua comissão, parágrafo 70 a seguir, ele diz, portanto naquela próxima manhã, quando entrei lá, dormi no campo a noite toda, aquela noite, passei a minha calça entre dois assentos do forte, você sabe, a velha calça de algodão listrada, camisetinha, você sabe, e assim na manhã seguinte eu fui para a reunião, vestido com a minha camisetinha, eu tinha ido, não tinha mais que $3, não tinha mais do que $3, e eu tinha que comprar suficiente gasolina para chegar em casa, e eu comprei alguns pãezinhos que estavam meio velhos, você sabe, mas eu estava bem, eu fui a uma torneira, peguei um copo de água, você sabe, e até que estavam bons, assim eu os encharquei um pouco e tomei o café da manhã. Foi quando ele encontrou pela primeira vez os pentecostais, e ele foi para uma viagem de pesca, mas aí encontrou carros que passavam por ele com aqueles adesivos pregados, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele falou, bom, se é só Jesus, mexeu comigo, eu quero ver onde que vai dar isso. E ele seguiu o fluxo. Aí chegaram num grande local que eles tinham alugado, e ali era a reunião do povo pentecostal. Ele disse, ele era um batista, ele disse, eu quero ver. O povo disse que eles rolavam no chão, etc. Ele ficou curioso, falou, eu vou ver isso aí. Aí ele ficou a primeira noite, ele gostou, mas ele só tinha, como ele disse aqui, cerca de $3 para pôr a gasolina para voltar para casa. Ele não tinha dinheiro para pousar no motel, não tinha dinheiro para refeição. Então ele dormiu dentro do seu próprio carro, passou a sua calça com 1 litro, né? Uma garrafa ali no banco do carro, ele se ajeitou, se adaptou, foi em algum lugar, comprou uns pães amanhecidos, pão de um dia para o outro, pão duro, e ele disse que pegou tinha uma torneira, um hidrante ali perto, pegou um copo d'água, molhava ele na água e comia. Ele disse, tomei meu café da manhã e voltou para a reunião. Preste atenção no que ele vai dizer. Peguei um copo d'água, você sabe, até que eles estavam bons assim, eu os encharquei um pouco e tomei o café da manhã. 72. Agora, isso aqui é o que mexe comigo. Agora, eu poderia comer com eles agora. Eu poderia comer com eles. Eles comiam 2 vezes por dia. Mas eu não podia pôr nada na oferta. Quando passava a salva da oferta, ele não podia pôr uma moeda, porque ele não foi preparado para aquele culto, ele foi preparado para a viagem, ele queria ficar na reunião.
E eles serviam refeições como serve nos encontros aqui. Agora você veja o caráter, a formação de uma pessoa. Aí eu quero que alguém me fala, esses que ficam, porque esses abençoados, se for falar alguma coisa, até no chaveiro eles têm a foto do Mambrana. Mas na maioria só fanatismo e idolatria, seguir mesmo. E ele diz, ó, agora eu poderia comer com eles agora. Eles comiam 2 vezes por dia. Era só entrar na fila do encontro e comer com eles. A comida era para todo mundo que estava no encontro. Ele disse, mas eu não tinha posto nada na oferta. Isso chama-se formação, isso vem de berço. Agora tem pessoas que não põem nada e ainda falam, que rapaz, a igreja tem dinheiro. A igreja daquele tamanho tem dinheiro, porque, como eu disse outro dia aqui, alguém até se ofendeu. Tem dinheiro, mas não depende do dele. Porque as pessoas que mais questionam e que mais falam, são os que não põem. Às vezes vai fazer uma confraternização, cada um faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e a pessoa sempre no meio. É mais fácil tirar leite de uma pedra do que tirar R$1 do bolso dele. E se você brincar, é o que mais come, é o que chega mais cedo. Que vergonha, irmãos. Falta de formação. E como faria essa formação? Por exemplo, mãe, vai ter uma festa junina lá na escola. Agora essa época de festa junina. O que seria uma festa junina? Comer pipoca, comer batata doce. E a pro, como eles falam, a pro pediu que levasse alguma coisa, que levasse um saquinho de pipoca, ou levasse isso, ou levasse aquilo. E você não tem condição. Pode te pegar numa hora desprevenido que você não tem condição. Aí você tem que pôr na cabecinha dele, já formando ele, filhinho, você não vai poder ir. Mas por quê? Porque a mamãe não tem condição de comprar nada para você levar, e os seus amiguinhos vai levar. Por isso que eles vão comer. Estão compreendendo? Mas nós estamos numa nação, irmãos. Se tem um espírito que consome essa nação, chama espírito de usura. Espírito de usura. É por isso que eu tenho batido forte com relação a essa questão de chá de cozinha, chá de panela, essa coiseira toda, porque é só interesse em ganhar. É só interesse em ganhar. É só interesse de sugar. Vamos parar com isso. Eu lhes peço, como pastor de vocês, para com isso. É melhor dizer, irmãos, eu vou ganhar a criança e eu não estou tendo condição de comprar tudo que preciso. Alguém pode me ajudar? Mas não, você tem que ir, viu, irmã? Você tem que ir, viu, irmã? Você tem que ir, viu, irmã? Você também vai, viu, irmã? E às vezes no convitinho já está lá, fralda, no outro já está isso, já está aquilo. Ah, mas é bom porque todo mundo se ajuda, irmão. Não precisa, pida um chá para ganhar. Teve uma abençoada aqui que teve a graça e ela falou, o pastor é contra, eu vou obedecer e vamos ver o que vai acontecer, se Deus vai honrar. Ela disse que ganhou muito mais do que se tivesse feito. Irmãos, a coisa do Brasil, a coisa é tão feia, que se hoje quase nós não temos casamento aqui. Devido ao casamento com as festas que nós fazíamos ontem. Quando a igreja tinha 100, 150 membros, podia fazer até um casamento, todo mundo convidava, todo mundo não era tão difícil. Mas hoje no Porto que está não tem mais jeito. E eu entendo, a maioria casa, só uma festa, um almoço para os padrinhos, etc. Está certo, nada contra. Não pode fazer para todo mundo. Mas hoje, se eu não estou equivocado, todas essas lojas grandes aí, eles já têm um sistema
que quando você vai chamar o padrinho, já tem lá designado o que é que o padrinho tem que dar. Ô gente, que padrinho é esse? Que testemunha é esse? E nós como cristão, é testemunha ou você quer ganhar fogão e geladeira? Então chega no irmão que tem mais condição e fala assim: irmão, você pode ser testemunha lá na igreja? O irmão pode me dar uma geladeira? O irmão pode me dar um fogão? Porque eu vou casar e não tem condição. Essa pidoncheira. Isso às vezes, isso como numa nação como a nossa, isso porque começa daqui, ó. E isso vai evoluindo, isso vai crescendo. Tem pessoas que só vivem pidonchando, é a coisa feia, mas começa desde pequeno, chega na casa dos outros, que é pedindo as coisas, e ninguém corta desde pequeno. Fala: meu filho, ninguém pode ter nada assim de mão beijada. Ensina a ele lutar e se superar. Ah, meu amiguinho tem uma bicicleta. Meu filho, o pai dele tem condição, você não tem. Seu pai não tem condição. Se um dia você crescer, você vai lutar, você vai comprar sua bicicleta. Ensina ele a superar as dificuldades. Vocês já viram aquele vídeo daquele senhor que não tinha braço, ele nem tinha mão, ele só tinha pé? E o vídeo dele rodou para todo lado. Ele ficava na praça pública, ele se adaptou, e com os dois pés, com um pé ele serrava com o serrote, com o pé, pregava com o pé, e fazia carrinhos, tipo de artesanato, e carrinho bem feito, e vendia e sustentava a família dele. Ele fazia e a filhinha dele vendia. Mas antes, deixa eu terminar aqui. O profeta disse, né? Agora eu poderia comer com eles. Agora eles comiam 2 vezes por dia, mas eu não podia pôr nada na oferta por isto. Eu não queria comer às custas deles. Tem discípulo de William Branham aqui? Deixa eu ver sua mão. Agora apareceu pouco. Então nunca coma às custas de ninguém. Basta os discípulos ser como seu mestre. Estão compreendendo? Agora, eu poderia comer com eles agora. Eles comiam 2 vezes por dia, mas eu não podia pôr nada na oferta. Quando passa a salva da oferta, você vê nego disfarçando, arruma o óculos, outro ajeita a gravata, e diz: que meu R$10 vai fazer diferença no meio de uma multidão dessa. Aqui tem empresário, aqui tem juiz, aqui. Qual que é o problema, irmão? Se tem empresário é porque ele tem empresa, não é você. Ah, tem juiz, porque ele estudou para ser juiz. Ah, tem médico, mas ele estudou para ser médico. Você vai ficar debaixo do sovaco das pessoas até quando? Rala, luta, conquista, supera-se. É como uma preciosa irmã que eu admiro muito. Não vou citar o seu nome, ganhou um prêmio de melhor gerente do estado de São Paulo. Eu sempre admirei aquela menina, aquela preciosa irmã. Mas na época ela estava fazendo faculdade e não tinha condição dos pais pagar a faculdade. Tem pessoas valorosas ainda. Ela trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Por 4 anos ela dormia 3 horas apenas por noite. E tirava o final de semana para dormir. Mas que conseguiu. Aí hoje consegue uma estabilidade, um bom trabalho, aí aqueles que sempre tem uma dificuldade na vida, ele arruma uma muleta para escorar. Outra coisa, essa criança sempre terá uma dificuldade. Todos nós viemos no mundo com uma dificuldade. E se você não tomar cuidado, você arruma aquela dificuldade com uma muleta para se escorar nela. Eu convivi numa casa uma vez. Não vou nem dizer onde, não quero nem lançar uma sombra, para que não resta, entendeu? E não falo isso por maldade, eu falo coisas que eu percebo. A preciosa irmã, o médico disse que ela não poderia passar muito nervoso, porque ela poderia sofrer um infarto miocárdico. Então o negócio é o seguinte: ela fazia as coisas do jeito dela, da maneira dela,
do jeito que ela queria. Quando alguém questionava ou alguém peitava uma situação, vocês para, pelo amor de Deus, o médico falou que pode me dar um infarto. Ela usava aquilo como uma muleta. Aí todo mundo silenciava porque ficava com medo dela dar um infarto miocárdico. Aí todo mundo silenciava e ela voltava às boas de novo. Então usava aquilo como uma muleta para sobreviver e fazer as coisas do seu jeito. Coitadinho dele, pastor, se ele tem uma dificuldade, ele não enxerga bem. Ele não enxerga bem. Aí você fala para ele: mas a senhora sabe que eu não enxergo bem, por isso que isso não seja excusa, meu filho. Beethoven era cego. E é referência no mundo inteiro. Como era aquele cantor que fez sucesso na década de 80, Stevie Wonder, que cantava Balanga na Cabeça com um rebanho escuro, cego. Disco de Say I Love You. Nunca esqueci aquela música que tanto fez sucesso. Cego, se superou, passou por cima da sua dificuldade. Aquele jogador de futebol, Ronaldo, chamado Fenômeno, estourou o joelho 2 vezes. Todo mundo dizia: ele nunca mais vai poder jogar, pois ele lutou e ainda foi o melhor do mundo. A pessoa luta pelos seus ideais. Joaquim Barbosa da Silva. Tem pessoas que se escoram porque é negro, fala que negro é discriminado. Negro, isso é nada, irmão. Negro não é discriminado coisa nenhuma, não. Porque você é negro, sua cor não tem nada a ver com você. Você é uma pessoa de talento, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você pode conquistar como todo mundo conquista. Pastor, eu sou muito baixinho. Ele arruma aquilo como pretexto, porque todo mundo olha para mim porque eu sou baixinho. Não tem baixinho que faz sucesso que você não imagina. Então, olha, você tem que ensinar ele a superar isso desde pequeno. Estão compreendendo? Eu sou gago. Não esqueça, Moisés era gago. E nem isso foi excusa para Deus. Deus disse: não, eu fiz a boca e eu posso falar. Supera, não deixa trauma, não deixa desde criança essa abençoada crescer com um complexo. Ensina ela a superar a sua vida. Eu nasci com esse olho, está vendo esse olho esquerdo aqui? Dá para ver daí? Ele é meio grande, quase japonês. Esse olho aqui, você sabe como é que eu descobri? Eu fui descobrir. Eu tinha 20 anos de idade, eu fui descobrir que ele faltava 3,5 graus de nascença. 3,5 graus. Foi quando um dia, desempenando uma estuque, caiu uma massa nesse olho direito. E ele irritou do tal ponto que eu não poderia olhar nada claro. Aí na época do INSS, quando funcionava, fui lá no médico. O médico me colocou naqueles aparelhos e disse: que letra é essa, que letra é aquela, que letra é essa, que letra é aquela? Foi que eu fui descobrir. Ele disse: não, o olho que está irritado está normal, mas esse outro aqui, o que está acontecendo? Eu falei: por que está acontecendo? Ele falou: olha, para você enxergar as letras eu tive que pôr 3,5 graus. Você já passou por um médico alguma vez? Eu disse: nunca, doutor. Ele disse: então é defeito de fábrica. Você já vê o mundo. Com 50 anos fui descobrir que era quase aleijado da coluna, perna adormecendo. Compreendeu? Dor localizada, perna ficando dormente. Às vezes ia dirigir no carro, chegar no local, ia andar, não sentia a perna, em tempo de cair. Irmãos, vocês me desculpam, mas eu descobri que de nascença eu tenho um problema na coluna, e então eu não estou podendo tanto viajar. Que nada, irmãos. Passei pelo médico, o médico me passou um anti-inflamatório daquele de lascar. Visão dupla, transtorno mental. Eu falei: Satanás vai tomar isso aí, mas não eu. Tomei não. Tem que fazer 10 RPG, aquela fisioterapia de postura. Fiz 30. Pediu 10, fiz 30. Não resolveu nada. O senhor tem que fazer pilates, acompanhado de um fisioterapeuta. Fui lá no pilates, só tinha mulher na sala. Fiz umas partes dela lá, vazei fora. Falei: não vou ficar aqui no meio dessa mulherada não. Né? Fui embora. Aí eu falei: sabe que é de uma coisa? Tive a direção, fui lá na academia e conversei. Aí voltei no médico, expliquei tudo certinho. Ele falou: olha, voltei lá, o personal era profissional. Ele disse: nada disso, você não está aleijado. Seu corpo é que vai responder. Vamos treinar. Eu só não viro piruleta aqui para ninguém não se escandalizar.
Nunca mais, acabou a dormência de perna, acabou tudo. Fiz fortalecimento lombar, sem querer me exibir, mas eu sou capaz, da coluna que não consegui nem curvar, hoje eu levanto aqui, ó, mais 110, 120 quilos. Qual que é o problema? Minha vida está normal. Isso com um senhor de 50 anos. Agora imagina um molequinho que diz, o médico disse que ele tem um negocinho, não sei o que, escora o abençoadinho naquilo. Então ele fica sempre assim, quando assim, mas já sabe que tem problema aqui. Não ensina a superar. Põe na cabeça dele que ele é um ser humano, todo mundo tem problema. Todo mundo consegue, só eu não consigo, porque você criaram isso aí. A mãe já começou desde pequeno, o coitadinho é doente, a coitadinha é doente. Que doente, coisa nenhuma. Ensina a superar, a passar por isso aí, amém? Olha, para encerrar nós vamos aqui, ó. Outra coisa. Tem fase na vida, eu passei por essa fase. Muitos de vocês podem ter passado e você pode estar passando. Que parece que tudo que você vai fazer para você não vai dar certo. Mas você tem que superar isso. Isso é porque quando você era pequeno, todo mundo batia na sua cabeça e dizia, você é um zero esquerda. Você acha que tio, vô, tia estressada dentro de casa vai ter paciência com o sobrinho? Quem já foi criado dessa forma, você sabe como é que funcionam as coisas. Às vezes nem pai e mãe tem tanta paciência. Tio, vô estressado, vai ter paciência, às vezes como uma mãe ou um pai teria. E não digo, não era só eu, não, se fosse só euzinho, eu era criado aqui, ó. Mas fora mim ainda tinha mais 5. Então, qualquer coisa que você fazia, ô moleque burro, larga de ser burro, moleque burro. Isso não se fala para uma criança. Ele não é burro. Talvez ele não consegue naquela parte de desenvolver, mas ele pode desenvolver em outra parte. Se desde pequeno você luta para ele no estudo, ele não consegue se sair bem no estudo, você tem que apelar para uma profissão. Ver para onde a cabeça dele coisa. Não adianta você querer, porque tem pai, tem mãe que põe na cabeça que o filho tem que ser o que ele quer que seja. Não, você vai crescer, você vai ser isso, você vai aquilo, vai ser nada. Só perdeu o seu tempo. Perdeu o tempo seu e perdeu o tempo dele. Então, você passa por essa fase aonde você acha que para você nada vai dar certo. Mas aí você tem que desafiar você mesmo e pensar no grande, se para os outros dá, por que para mim não dá? Estão compreendendo? Se para os outros dá, por que para mim não dá? Eles não são extraterrestres, eles são seres humanos, e se eles conseguem, eu também posso conseguir. Se eles fazem, eu também posso fazer. Principalmente nós que temos um Deus, que ainda diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, Tiago capítulo 1, peça a Ele, que de graça lhe dará. Ensina a superar, não deixa eles escorar dentro da debilidade dele, faça ele crescer explorando o seu lado fraco. Porque às vezes é naquele lado fraco da pessoa, eu já contei aqui uma vez, eu estou segurando muito vocês, estou não, né? Mais 10 minutinhos, por favor. Me aguenta só mais 10 minutinhos. Eu vi um relato que aconteceu no Hospital das Clínicas em São Paulo. Uma menina, um casal teve uma menina, e a menina nasceu com um problema, eu não tenho aqui o vocabulário para dizer, mas braço dela não funcionava, perna não funcionava, nada funcionava, nenhum membro dela funcionava, a única coisa que ela fazia é mover o pescoço. E o pai e a mãe diagnosticou e viu, nós não temos condição de criar essa criança e não tem como fazer alguma coisa por ela. Ou talvez fizeram o corpo mole, só Deus é o juiz, Deus é que sabe. Amém? Nós não podemos ficar fazendo pré-julgamento. Aí o que fizeram? Pegaram essa criança e abandonaram na porta do hospital das clínicas em São Paulo. Essa é a história que chegou até mim. E aí diz que o diretor do hospital das clínicas pegou e adotou a criança. A diretora, sei que é a pessoa grande lá dentro, adotou a criança. E adaptou ela com um carrinho para que ela fosse para onde ela quisesse e tal, e tal, e tal. E ela movimentava só a cabeça, o pescoço e esse movimento aqui, o resto do corpo não funcionava. E a criança despertou o interesse em pintar. Para passar o tempo,
depois que aprendeu a falar e tudo mais, estava ficando já menininha, adolescente, e ela começou pintando. Mordia o pincel com a boca, passava na tinta, adaptaram para ela, e na tela ela ia pintando. Sabe aquelas pinturas que você olha assim, parece que para você não significa nada, mas para as pessoas que entendem de arte, aquilo é o oásis da situação, o ápice da coisa? Ela começou com altas pinturas, despertou algo nela, o que o braço não pôde dar, o que as pernas não pôde dar, concentrou tudo aqui. Uma cabeça, um QI, a energia foi tudo para cá. Entendeu? Foi o que o médico falou para mim, falou assim: você nunca teve dor de cabeça, você não teve nada, como você veio o problema seu do olho, é de nascença. Então o que acontece? Como era de nascença, então foi transferido, o que esse aqui faltou, passou para esse aqui. Sabe aqueles carros de um farol só? Só que o outro farol era bom, louvado seja Deus. Então a energia que ela precisava para o corpo inteiro, como o corpo não usava, focou no cérebro. E o cérebro dela subdesenvolveu, e ela com a boca pintava aquelas telas. E alguém um dia visitando o hospital, soube sobre ela, foi lá e olhou, e a pessoa entendia. Aí procurou o diretor que tinha ela como filha, ou a diretora, e disse: você já expôs os quadros dela alguma vez? Ela disse: não, vocês têm que expor, isso aí é alta pintura, isso aí tem gente que paga caríssimo nisso aí. Aí foram incentivados, não sei se foi em Paris, sei lá onde é que foi. Irmãos, talvez eu esteja contando a história, vocês só prestem atenção no conteúdo. Talvez eu não esteja dizendo nem concreto 100% como é que foi a questão, ou nem 50%, mas o caso é dentro disso aí. Eu sei que pegaram o quadro dela e levaram para um lugar aí de alta pintura, e naquele tempo parece que o quadro, o menos pago dela, parece que foi coisa de 100 mil ou 200 mil reais. O resto foi tudo valor mais alto. Aí eu pergunto: será que aquele pai e aquela mãe que o abandonou não queria adotá-la de volta? Então, meus irmãos, nada por uma criança você deve dizer para ela que ela é incapaz por causa de algo nela que não funciona 100%. Porque se algo nela não funciona 100%, o outro lado vai superar aquilo. Vai superar. Entenderam? Vai superar. Porque ela é muito tímida, muito tímida. Se Deus fez ela tímida é por um propósito. Não tenta fazer dela algo que ela não é. Você tem que explorar aquela timidez dela, porque atrás daquilo ali tem alguma coisa. Ela é extrovertida demais. Alguma coisa tem atrás disso. A única coisa que tem que fazer é um equilíbrio. Amém? Um equilíbrio. Que Deus nos ajude. Para terminar, Provérbios capítulo 25, outra coisa importante, é ensinar ele a entrar e sair. Não te glorie na presença do rei, nem te ponha no lugar dos grandes. Sempre ensiná-lo a não ser precipitado em qualquer coisa que vai fazer, principalmente em público. Não te glorie na presença do rei, nem te ponha no lugar dos grandes, porque melhor é que alguém te diga: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Então sempre ensine ele: nunca seja precipitado e nunca seja oferecido. É melhor que alguém diga faça isso, do que alguém dizer para de fazer isso aí, por favor. Entenderam, meus irmãos? Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão e ajude-nos, pois somos defeito dos pés à cabeça, Senhor, e estamos aqui, um ajudando o outro, procurando melhorar. Naquilo que a palavra nos feriu nesta noite, ajuda-nos, ó Senhor, venha com o bálsamo e ajuda que nós venhamos ter aprendido com essa ferida do Teu Espírito. Ajude os pais, ajude as mães, capacite eles, capacite essas crianças. E se tem alguém aqui com algum trauma, algum complexo, por causa de uma imperfeição ou por causa de uma falta de alguma coisa, que eles não venham, Senhor, se entregar, que eles procurem superar isto. Que o Senhor é Deus para fazer todas estas coisas.
Dai capacidade aos que faltam e ajuda a todos nós. Entregamos-nos em tuas mãos e pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.